Olá, meus queridos e queridas seguidores do canal No Caminho Te Conto. Mês de junho é um mês muito importante para a comunidade LGBTQIA+. É o mês do reconhecimento da diversidade afetiva, sexual. O vídeo de hoje é para falar sobre a anti-homofobia. E aí, dentro desse espectro, a gente tem o preconceito, os crimes, né, na verdade, cometidos contra gays, lésbicas, mas, sobretudo, travestis e transexuais. E eu vou falar sobre frases, o que deve ser evitado de dizer, um manual prático. Eu acho que tem muita história por trás, eu poderia aqui discorrer, falar, trazer referências para vocês, mas a ideia desse vídeo, de todos os outros anteriores e posteriores, é trazer um guia prático do que você tem que evitar e eliminar do seu vocabulário e ações em prol, em ajuda a estas comunidades, a estas pessoas que são abrangidas pelos conceitos que eu trago, tá bom? Então espera rodar a vinheta que na volta eu falo mais. Bom, gente, para começar, eu queria falar de uma expressão que aí é válida para qualquer grupo, não só no caso de LGBTs, que é a expressão local de fala. Local de fala, antes a gente falava assim, tal pessoa está falando que ela não tem moral para falar sobre isso. Ou seja, ela não tem moral, ela não viveu, ela não vive, ela não tem dimensão daquele assunto para emitir uma opinião, ainda mais com tanta propriedade como a gente vê os opinadores de internet. O que é o local de fala? É você ter o direito, primeiro, de falar sobre aquilo e, segundo, de preferência você tem experiência para falar sobre aquilo. Então é o mesmo que falar que um homem cisgênero virar e falar, nossa, a gravidez é muito difícil mesmo, né? Como é difícil estar grávida. Cara, não tem como você falar um negócio desse, porque por mais que você acompanhe a sua esposa, sua irmã, sua tia, sua prima, mas você não viveu aquilo no seu corpo, não é uma experiência sua. Você está acompanhando uma pessoa que está passando por aquilo. Então, você, um homem cisgênero, nunca vai ter local de fala para falar de gravidez e do que mexe com as suas emoções, com seus sentimentos, com seus hormônios, com as dores no corpo. Isso é ter local de fala, tá bom? Então acho que é a primeira coisa que eu queria falar hoje. E aí falando de frases e expressões que são homofóbicas, ou seja, que são contra pessoas homossexuais. E aí dentro da comunidade LGBTQIA+, existe uma série de perfis de pessoas. Não são todos gays porque todos se relacionam, se apaixonam por pessoas da mesma orientação sexual, não da mesma identidade, tá? Que aí é um outro assunto. Mas são pessoas, a gente tem mulheres lésbicas, tem mulheres trans, homens trans, pessoas assexuadas, intersexuais. Não são todos os homens gays, que também mostram um pouco do machismo, que é um dos outros vídeos. Mais uma vez, os homens tomam a frente, praticamente se apropriam da sigla, mas LGBT é muito mais amplo do que isso. Então, a primeira frase, criminalização da homofobia é muito mimimi. E foi por isso também que eu quis começar falando do local de fala, porque a gente fala muito de mimimi quando a dor é do outro. Quando o famoso pimenta no olho do outro é refresco. Então, para o outro é mimimi, para você, quando dói em você, aí não, aí você tem todo o direito de fazer escândalo e reclamar. Então, só quem passou por situações de homofobia direta ou indireta, um pouco mais exacerbada, exposta, sabe a dor que aquilo causa. Principalmente até dessas frases que eu trouxe, que eu selecionei aqui para a gente compartilhar. Uma outra frase, eu não vou me trocar na frente
daquele gay, daquele viado ou daquela sapatona. Primeiro que essas expressões todas, viado, sapatona, é ofensivo, você não pode falar. E segundo, que eles não estão interessados em ver o seu corpo. Então, não se preocupem se vocês tiverem que se trocar e muito menos exponham, falem disso. Essa época de piadinha, de ficar sem roupa, de vai querer te pegar, não pode, vai dividir um quarto numa convenção da empresa e aí vai dormir um gay, um hétero no mesmo quarto, ou uma mulher lésbica e uma mulher hétero. Não, ninguém vai te atacar, ninguém quer nada com você de noite. Eliminem esse tipo de frase do seu discurso. Outra frase. Você é gay, né? Então você entende muito de moda e de maquiagem. Me dá umas dicas? Não, gente, não necessariamente os homens gays entendem de maquiagem e de moda. Existe, sim, uma naturalidade em relação a esses assuntos, mas isso é preconceituoso. Entendam que você assumir algo de alguém pelo estereótipo é preconceituoso em qualquer camada. Então a pessoa, o que acontece com os negros? Se tem um homem preto de paletó, ele é segurança. Uma mulher preta vestida de branco é babá. Então assumir alguma coisa por causa da aparência da pessoa já é preconceituoso. E aí nesse caso dos gays, achar que uma mulher gay, ela dirige melhor do que uma mulher hétero, porque ela é mais masculinizada, tá totalmente por fora. Não tem cabimento, ou porque uma menina na escola gosta de jogar futebol, colocar boné, andar de skate, ela é sapatona, ela é lésbica. Não, gente, esquece isso. Para de julgar as pessoas, criar preconceitos e personagens na cabeça de vocês. Deixe as pessoas serem quem elas são, porque o fato de ela gostar de um esporte mais radical não torna ela lésbica, e um menino, se ele gostar de fazer balé, não quer dizer que ele seja gay. Ele pode ser um hétero que gosta de balé. Beleza? Mas a outra frase. Eu não tenho nada contra, mas também não precisa ficar dando aqueles beijos na rua, andando de mão dada. É totalmente desproporcional, porque se um casal heterossexual pode, por que um casal homossexual não pode? Qual a diferença primordial que não permite que as pessoas não tenham os mesmos direitos? Então, quando a gente fala de união civil entre pessoas do mesmo sexo, é para garantir acesso a direitos que pessoas heterossexuais têm. Acesso ao plano de saúde do companheiro, direito à herança do companheiro ou companheira. Então vejam que a união civil, que foi julgada lá atrás, né, até antes da tipificação do crime de homofobia, é para garantir direitos aos cidadãos. Então é direito constitucional. Outra frase péssima e totalmente fora da atual realidade. E se é viado, cuidado, a maioria deles tem AIDS. E ficou muito estigmatizado por conta do início da doença, da proliferação do vírus HIV. Só que quando a gente para olhar hoje os dados de saúde pública, a gente vê que a comunidade LGBT, ela na verdade é a que mais se trata, mais se previne. Os casais heterossexuais, muitas vezes, por ignorância ou por próprio preconceito, especialmente dos homens heterossexuais, acabam não se cuidando. Não usam preservativos ou não tomam remédios de prevenção. E aí muitas mulheres heterossexuais casadas acabam contraindo ISTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis, elas acabam adquirindo por conta dos seus companheiros que fazem sexo sem segurança fora do casamento. Só que o estigma ficou com a comunidade LGBT por conta do início da transmissão da doença. Estigma esse que não deve existir e que não deve ser vociferado, né? Não deve ser dado voz a isso nas falas. Outras duas frases muito ruins que famílias, principalmente mães e pais, falam quando descobrem, não sei nem se a palavra é descobrir, né? Mas quando ficam cientes da orientação sexual dos seus filhos,
que é: eu não criei um filho para casar com um bigodudo e eu sempre sonhei com um neto. E tem outras também, né? Preferia que meu filho fosse bandido, preferia que meu filho tivesse morrido, que eu não acho que é até redundante eu ter que ficar explicando como são frases idiotas, mas se você é pai, se você é mãe, o que uma pessoa da comunidade LGBT mais precisa é de apoio, suporte, carinho. Você pode vir a ter netos, acho que está claro aí para todo mundo os avanços da ciência, as diversas possibilidades, inclusive de adoção. E então não necessariamente o fato de você ter um filho ou uma filha LGBT significa que você não vai ter netos, que você não vai ter descendentes de sangue. E aí uma outra questão também que eu não vou entrar aqui nesse vídeo, né, sobre a importância do sangue, sendo que na verdade é amor que determina se uma pessoa é filho, primo, tio, porque DNA, sangue, biologia é só um detalhe. Na verdade é o amor que cria vínculos e cria laços entre as pessoas. Aí tem pessoas que eu não sei se são inocentes ou se são maldosas e se fazem de inocentes, que elas falam assim: vocês não precisam de direitos assegurados pela lei, porque no fundo somos todos iguais. Isso é de uma, como eu falei, inocência, né? Mas talvez seja até um pouco perverso quando a pessoa fala isso, porque a sociedade, ela é feita de camadas, gente. Não adianta a gente querer falar: somos todos iguais, viemos do mesmo lugar, vamos para o mesmo lugar. Na verdade, realmente é assim, só que quando a gente está aqui, a gente cresce, a gente se descobre como ser humano responsável por si próprio, a gente vê que não somos todos iguais. Então, pessoas que a linha de chegada, a linha de partida, na verdade a linha de chegada é igual para todos, mas a linha de partida ela é diferente, dependendo de onde você nasceu. Então, uma criança que nasceu em Bangladesh, ela não vai ter as mesmas oportunidades de uma criança nascida na Noruega. E se você falar que sim, acho que precisa estudar um pouquinho mais. E é a mesma coisa que a gente está falando aqui. Uma pessoa que já nasce categorizada numa área da sociedade que é marginalizada, minorizada, ela vai ter um ponto de partida menos bom do que o outro que nasce dentro da categoria boa, que é o branquinho, loirinho, de olho azul, que está na escola particular, que fala inglês, não sei o quê. Essa já é uma criança privilegiada. E assumir esses privilégios não é um problema necessariamente. O grande problema é usar esses privilégios para sempre se manter no topo e principalmente invalidar os outros que não têm os privilégios, desfazer, diminuir, maltratar. Esse é o grande problema. Nascer privilegiado é uma loteria, é uma questão de sorte, né? Para mim é uma outra questão, mas aí entra na minha crença, mas olhando friamente é uma questão de sorte. E aí a gente que tem privilégios, eu também tenho os meus, a gente como ser humano que quer um planeta melhor, deixar um legado para futuras gerações, a gente precisa trabalhar para que os demais tenham mais acesso a condições que nós tivemos na nossa criação. E eu não podia fechar o vídeo sem dar uma especial atenção e falar de frases que machucam, que tiram a dignidade, que tiram o valor de pessoas trans. Sejam homens trans, mulheres trans, mas que acabam sendo vítimas de agressões, de violência. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, frases que, assim, eliminem, tá errado, não é para falar. Ou frases ou expressões. Então, primeiro, traveco, não se fala traveco, é travesti, e aí é a travesti ou o travesti, dependendo da identidade que a pessoa assumiu. Assim como você não deve falar, mas qual é o seu nome verdadeiro? Porque a pessoa assumiu o nome social dela, ela não tem mais aquele nome da certidão de nascimento. Então não adianta perguntar, você era João e agora você é Joana. Não, não existe mais o João. Ela é a Joana e acabou, e você não tem que entrar em assuntos
que não foi pedida a sua opinião. Se a pessoa quiser falar da história dela, como a gente teve a Linda Quebrada no BBB, ela contava a história dela, ela falava. Então, beleza, ela tá falando, você pode perguntar com cuidado, ser uma pessoa educada, mas você pode fazer perguntas. Agora, você não pode ser invasivo. Então, esse tipo de coisa é cretina, você não pode, porque aquilo aciona gatilhos nas pessoas que elas sofreram muito para colocar aquilo numa caixinha lá no cérebro dela e esquecer tudo que ela passou. E aí, quando vem um repórter, quando vem um artista ainda, e perguntar ao vivo, você desconcerta a trans ou o trans de uma maneira que é um abalo psicológico muito profundo. Então, não faça perguntas indiscretas. Outra frase completamente inapropriada. Nossa, você parece homem ou mulher de verdade. Nem sabia que você era trans. Nem parece que você é trans. Quase me enganou, hein? Gente... lendo isso daqui, falando, é absurdo. Aí que eu falo, né? O problema do Brasil, na verdade, é falta de educação básica, tanto nas escolas, claro, mas também em casa. Pô, são coisas que a gente não pode falar para o outro, independente da sua classe social, do seu nível educacional. Não podemos ser invasivos, né? É indelicado, é desrespeitoso, então tomem cuidado. Assim como você muitas vezes não quer expor a sua vida de algum assunto, pô, tô com o braço quebrado, mas não quero contar que foi porque eu escorreguei e quebrei o braço em casa. É um direito seu. E as pessoas também têm direito de não querer contar sobre a vida delas. Aí uma outra frase também muito idiota. Ser trans ou ser LGBT, ser gay, ser lésbica agora é moda, né? Tá todo mundo virando. Não é moda. A moda é ser quem você é. Isso agora é moda, graças a Deus esse dia chegou nesse planeta atrasado. Mas você não pode falar que agora é moda ser tal coisa. As pessoas são como elas são, só que numa sociedade opressiva, violenta, punitiva, elas acabam fingindo ser uma coisa que elas não são. E agora a gente está tendo mais possibilidades, tanto no Brasil quanto em outros países do mundo. Tem locais que são inabitáveis, como países africanos ou países árabes, que é completamente proibido, criminalizado, você morre se você for LGBT. Aliás, se você for não, se você viver como, porque ser ou não ser é de nascença. E então o mundo hoje vê mais, como a gente fala, na minha época não tinha tal doença. Claro que tinha. Nos anos 50, 60, essas doenças, a grande parte delas já existiam. Umas são novas, né, por conta do aumento populacional, poluição, uma série de coisas. Mas muitas já existiam, só que não eram classificadas, não tinham nome na ciência. E hoje, graças aos estudos e avanços tecnológicos, já tem. Assim como todas essas identidades, a primeira sigla era GLS. Gays, lésbicas e simpatizantes. Hoje a sigla já é muito maior, porque vão se descobrindo características psicológicas, vão se descobrindo novas identidades que vão sendo abarcadas dentro desta sigla. E uma outra, a última, para a gente fechar o vídeo, é a frase: ah, é tudo gay, é tudo igual. Não, não é tudo gay. A gente, como eu falei agora há pouco, né, não deixa de ser também uma forma de machismo falar que é tudo gay, porque o gay é associado ao homem, e geralmente o homem branco. E a sigla LGBTQIA+, ela é muito ampla. Tem uma série de pessoas que, inclusive, não sabem que são LGBTQIA+, mas que deveriam estar dentro desta comunidade, ou estão no sigilo, entre aspas, mas é uma sigla muito ampla para a gente falar que é tudo gay. Uma mulher trans, um homem trans, eles têm que ser chamados pelo que eles são, uma mulher trans ou um homem trans. A orientação sexual deles, se eles forem hétero, porque existem mulheres trans heterossexuais, homens trans heterossexuais, eles têm que ser chamados dessa maneira, e não falar que é todo mundo gay, ok? Então espero ter contribuído. Se você tem amigos gays, lésbicas, que ótimo, continue tendo, não precisa falar isso. Isso não é um destaque, não é um troféu.
e não te faz uma pessoa melhor. As pessoas têm que olhar umas às outras, as suas diferenças, mas serem enxergadas e amadas pelos seres humanos que são, independente do tipo de roupa que usa, com quem dorme, a cor da pele, a religião que segue. Se eu tenho uma palestra que fala, e continuo batendo nessa tecla, se te faz feliz, se te faz bem e não prejudica ninguém, segue seu caminho, tá bom? Curta, compartilha, comenta, me ajuda a chegar em outras pessoas, abrir um pouquinho ali, acho que a gente vai entrando aos pouquinhos na cabeça dos mais fechados, vai reforçando o discurso de quem já está mais consciente dessa realidade do mundo, dessa agenda da homofobia, de todas as outras agendas do ESG. Contem comigo, mandem sugestões e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.